que você falou da mudança de postura, né, do início do governo para cá em relação ao presidente Lula, para aproveitar até para pegar uma participação aqui da nossa audiência, né? Porque o Paulo Macedo está questionando a escolha da pauta. Ele diz: nossa, tanta coisa para debater, vocês vão falar de posse de Maduro, não tem outro assunto mais importante, mais interessante. Então eu queria introduzir o Brasil nessa história, perguntar como é que está o Brasil nessa fila do pão, como dizem nas redes, para explicar que realmente é um assunto importante também, porque a fronteira não está fechada, mas o Brasil também tem fronteira com a Venezuela, também tem relações com a Venezuela, inclusive políticas, né? Então, queria saber de você como é que o Brasil está posicionado nessa história e quem somos nós nesse tabuleiro? Claro, essa visão de que, por que estamos nos preocupando com os nossos vizinhos em vez de se preocupar com os problemas internos, é uma visão equivocada. Enfim, o Juliano, que está aí no estúdio, que eu sei que vocês vão conversar com ele daqui a pouco, vai concordar comigo, porque a gente sabe que o Brasil não é uma ilha. O Brasil está cercado de países com os quais ele faz fronteira, a maioria faz fronteira, só não faz fronteira com o Chile e com o Equador, mas o Brasil é o principal parceiro político de todos esses países. Todos esses países precisam do Brasil para enviar seus produtos para a balança comercial, além do que são ligações políticas históricas muito antigas. O Brasil precisa ter uma conexão com a Venezuela. Agora, Brasil e Colômbia, esse é o contexto mais geral do Brasil com a América Latina, mas o Brasil e a Colômbia, especificamente, que tem as maiores fronteiras mais longas com a Venezuela, mais ainda, porque é por aí que saem os migrantes, é por aí que transita o crime internacional organizado, os cartéis. Não adianta simplesmente não se preocupar com a Venezuela, vai ser um problema muito maior. Por exemplo, se tem um surto de uma nova pandemia, de uma nova epidemia no norte do país, o ministro da Saúde tem que poder falar com o ministro da Saúde venezuelano dizendo: temos que vacinar a população fronteiriça, precisamos ter uma ação coordenada com relação à fronteira, né? E houve vários casos recentes, por exemplo, durante a Covid, que a Venezuela enviou oxigênio para o Brasil. Nós não estamos descolados do continente, né? E Venezuela e Colômbia, principalmente, tem esse assunto Venezuela e situação política da Venezuela como um assunto interno. A Colômbia não teria conseguido, por exemplo, fazer o acordo de paz com as Farc, com as forças revolucionárias da Colômbia, que foi uma guerrilha de esquerda de mais de 60 anos, etc. Não poderia fazer esse acordo de paz se não houvesse colaboração do governo venezuelano. Então não há como romper. Por que romper? Obviamente, para o Milei, que está aqui no Sul, que não tem praticamente nenhum comércio com a Venezuela, e é melhor para ele, é bom para a sua retórica se colocar contra a Venezuela, contra o Maduro, é muito fácil dizer o que ele diz, dizer que o Maduro é um inferno, que tem que se livrar dele e tal, porque ele está longe, ele não tem comércio, ele não tem fronteira. Existem venezuelanos aqui, claro, refugiados, mas não é a mesma coisa. Brasil e Colômbia estão intrinsecamente vinculados à Venezuela, então importa sim e muito. E a mudança... E aí, opa, desculpa, Lu, só porque Pode aí ir. aproveitando então, reforçando a tua pergunta, né, Lu? E aí, e o Brasil? O Brasil mandou a embaixadora, né? Como é que você está enxergando a posição do Brasil? Pois é, o Brasil enviou a embaixadora, não é a primeira vez, né? Em 2018 houve uma eleição do Maduro, também não reconhecida por vários países, e a posse foi muito parecida ao que eu estou vendo que está sendo a posse de hoje, né? Uma posse com líderes de países alinhados, à exceção do Ortega, do Rogério Ortega, que é o líder nicaragüense. Mas é basicamente de países alinhados. E os países que não estão de acordo com essa eleição estão enviando diplomáticos aí, justamente por isso, porque é necessário manter algum tipo de porta aberta, né? Se o Brasil não tivesse mantido a porta aberta ou semi-aberta para a Venezuela, nós não
poderíamos estar, por exemplo, cuidando da embaixada argentina, onde estão prisioneiros políticos venezuelanos que haviam pedido refúgio para a Argentina. Então, se você bater a porta na cara da Venezuela, você não pode... Enfim, essas pessoas estariam presas agora, né? Então, eu acho que o Brasil está atuando de maneira cautelosa, pode-se dizer algo tíbia, algo... Poderia estar sendo mais enfática, mas em diplomacia as coisas não funcionam assim, né? A diplomacia tem um limite. O que seria o passo depois da diplomacia? Seria justamente aquilo que o Trump, número 1, né, propôs aos presidentes latino-americanos. Vamos invadir, mas, gente, isso seria ainda pior, seria um banho de sangue, seria algo terrível, assim. Eu ainda acho que o problema tem que ser resolvido entre venezuelanos e tenho a crença, não sei, aí é bola de cristal, historiador nunca tem. Mas eu acho que é um regime que vai cair por conta própria em algum momento. Pode durar 10 anos, 20, 30, mas que vai cair por desavenças internas e pela questão econômica, que está cada vez mais grave, né? E você acha, Silvia, que politicamente o Brasil está se equilibrando bem nessa corda bamba aí entre manter a relação com um país vizinho, com quem tem uma fronteira extensa, e até aqui para a política interna, né? Porque é uma crítica que é sempre muito feita ao PT e com alguma razão, na verdade com bastante razão, é que esse apoio a ditaduras, como é o caso do Maduro, como é o caso da Venezuela, no ano passado, nessa contestação das eleições, foi a primeira vez que eu vi um recuo, né, dessa posição de tratar o Maduro apenas como um amigo, mas também dizer, olha, por gentileza, senhor, apresente as atas, né? Foi uma coisa assim meio delicada, meio sutil, mas teve uma mudança de postura aí. Eu queria saber como é que você avalia essa relação, o impacto dessa relação com o Maduro, com a Venezuela, desse equilíbrio delicado na política interna. Claro, claro. Qualquer ação que o Lula tome com relação à Venezuela impacta internamente, né? Até mesmo quando, se vocês devem se recordar, quando o Lula convidou o Maduro para uma visita de Estado ao Brasil e o recebeu com toda a pompa e tudo isso, isso pegou super mal entre a oposição e também entre vários setores da sociedade. Não é possível convidar esse ator de crimes contra a humanidade como chefe de Estado. Isso pesou muito... Perdão. Isso pesou muito... Você quer um minutinho? Não tem nenhum problema. Quer espirrar? A gente deixa. Não, fica tranquila. Ao vivo é assim mesmo. Uma hora cai a transmissão, outra hora dá vontade de espirrar. Você sabe que na terça-feira a nossa Luísa estava alérgica e eu apresentei, para evitar que ela espirrasse o programa inteiro, eu apresentei o programa sozinha aqui, Silvia. Tava espirrando e chorando, espirrando e chorando. Eu tô espirrando mais pelo calor, sabe? Tava fazendo um calor muito grande aqui e a gente fica de preto e essas coisas, enfim, acabam né, gerando esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu acho que Lula e Petro queriam ter se aproximado muito mais ao Maduro. Agora, os dois colocaram o pé no freio e começaram a se afastar porque perceberam que haveria problemas internos. A direita colombiana critica muitíssimo o Petro por ter o Petro reabriu fronteiras, estavam fechadas as fronteiras antes, esse é um vai e vem, essa coisa de abrir e fechar a fronteira. O Petro reabriu fronteira e promoveu uma aproximação com a Venezuela que lhe custou apoio político interno. A mesma coisa acontece no Brasil. No fundo, essas questões com relação à América do Sul, América Latina, também refletem o humor dentro do país. Por que o presidente, isso que vocês sempre perguntaram, por que o presidente está tão preocupado com o que acontece lá na Venezuela e não está aqui resolvendo o problema da pobreza, o problema da fome, da inflação, do juro, etc.
porque faz parte, porque é parte da... Todo país tem que ter uma política internacional, né? Enfim. E eu acho que o Lula teve uma posição errática com relação à Venezuela. No primeiro momento, ele achou que ele poderia trazer o Maduro para umas eleições livres, competitivas, etc. Ele achou que só com a amizade pessoal dele e com a influência dele ele poderia fazer isso. Não pôde, sentiu que a situação era bem difícil com o Maduro, e isso lhe custou muito apoio interno. O quanto a gente vai poder ver nas próximas eleições, ou a gente vê nos próprios comentários que chegam para as nossas matérias, para os nossos debates, né? O porquê dessa relação, mas que é muito importante. Agora a gente vê um Lula distinto. O Lula no passado estaria apoiando o que Estaria lá na posse.